Bom dia, minha gente. Privilégio poder estar com vocês, com a nossa equipe que está ao vivo aqui conosco, né? E principalmente com você que está aí atrás dessa telinha, né? Está nos assistindo para juntos participarmos desse culto de adoração ao nosso Deus. Bom, para quem não me conhece, atrás de um óculos embaçado, tirando ele, e de uma máscara que não dá para reconhecer, tirando ela também, até a voz melhorou agora, né? Sou o Edilson Cardoso, hoje secretário da Associação Sul Paranaense, pastoreando aí as nossas mais de 200 igrejas, né? E algumas abertas, outras fechadas, mas todos nós conectados em Cristo Jesus. Isso é um privilégio para nós. Portanto, um abraço aí a você da Igreja do Jardim Bela Vista, você que também nos acompanha de outros lugares, de outras igrejas, de outros distritos, de outras cidades, né? Você que está assistindo agora, você que vai assistir em outro momento essa live, né? E agora está nos ouvindo. Então, que Deus esteja abençoando a todos vocês também. Infelizmente, vivemos essa sensação muito ruim, né? De termos que estar em isolamento, estarmos em quarentena, estarmos em distanciamento. E isso, infelizmente, é triste para nós. Mas, ao mesmo tempo, também são oportunidades de criarmos novas situações para a nossa vida. E essas situações, elas podem ser muito benéficas. A lição da Escola Sabatina de hoje foi muito importante. Tivemos ali os nossos dois líderes apresentando, isso foi muito bom. E a gente entende que os textos estão ali para que nós usufruamos dos benefícios dele. E hoje eu quero trabalhar com vocês alguma coisinha da Bíblia aí para nós termos uma meditação e podermos então aprender, compreender um pouquinho do que Deus quer ensinar para nós. Antes de abrirmos a sua santa palavra, eu quero te convidar para você fechar os olhos, onde você está também, e falarmos com Deus pedindo a orientação dele. Querido Deus e Pai, obrigado porque nesta manhã estamos reunidos, ó Deus, mesmo distantes, mas perto, porque Jesus está nos unindo pela sua santa palavra. E agora, ao abrirmos a Bíblia, queremos que o seu Espírito Santo esteja conosco para poder, primeiro, que eu possa conseguir transmitir o que o Senhor deseja e que nós, como um todo, possamos compreender e colocar em prática em nossas vidas. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu queria perguntar para você aí, você gosta de receber um elogio? Como é que é receber um elogio? É algo bom ou é algo ruim? Com certeza é bom, né? Ninguém não gosta de receber um elogio. E eu tenho muita alegria em receber elogios, mas eu acho que assim como você, a gente tem muitas vezes dificuldade de elogiar. E eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então eu tenho dificuldade em conversar com as pessoas, dificuldade assim em me exprimir os pensamentos, as ideias, né? E a gente faz um esforço grande para que isso aconteça. Mas elogios são coisas importantíssimas e elogios podem transformar vidas. Às vezes tem uma pessoa ali que não consegue se desenvolver em algum aspecto, e ao ser elogiada ela se motiva e quer trabalhar mais para que aquilo seja uma realidade, né? Eu lembro que quando eu era desbravador ali com os meus 10 anos de idade, já estava indo para 11 na verdade, quando o clube começou na minha igreja, e a diretora do clube me elogiou. Ela disse: você fala bem. E eu, aquele mais tímido de todos, né? E eles já me colocaram para pregar ali no dia do desbravador. E o meu primeiro sermão, né, olha só como é que foi, eu numa igrejinha pequenininha ali de Curitiba, primeiro sermão foi o dia do desbravador na igreja central de Curitiba. Imagina, nunca tinha pregado. Claro que foi o sermão mais curto da história da igreja central de Curitiba, né? E depois de muitos anos, então, recebendo elogios, e aquele elogio era um apelido também que dizia assim: pastorzinho. Eu fui me tornar aí pastor da Igreja Central de Curitiba também, né? Então veja como são as coisas, né? Um elogio pode transformar vidas, e isso faz de nós pessoas melhores. Mas você receber um elogio é gostoso.
Você já imaginou o que seria receber um elogio do próprio Deus? Será que seria bom receber um elogio de Deus? O que você acha? Deixa eu pegar minhas anotações aqui para a gente poder ver os textos que eu quero usar com vocês. Eu quero trabalhar aqui algumas ideias de elogios. Elogios que o próprio Deus fez para o ser humano, ou para um ser humano, ou alguma ação desse ser humano. Você já imaginou o próprio Cristo se encontrar contigo? O que é que ele faria? O que é que ele diria para você? Ele diria uma lista de elogios? Ou quem sabe ele pegaria ali algumas repreensões e falaria: olha, você está pisando na bola nisso aqui, você tem que melhorar isso, você tem que fazer aquilo e tal, né? E Jesus fez muito disso ali na Bíblia. Mas eu não quero falar disso hoje. Eu quero falar dos elogios. Vamos ver alguns elogios de Deus? Por exemplo, eu não vou ler todos, mas vamos pegar aqui este de Lucas capítulo 7, verso 1 em diante. Abre a sua Bíblia comigo ali em Lucas capítulo 7. Muito bem, dei o tempo aí para você abrir, porque eu abri também a minha, né? Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, você tem aqui a história de uma cura, a cura de um centurião. O centurião era um homem que ele cuidava no exército romano de 100 pessoas, por isso o nome centurião, né? Ele também era uma pessoa aberta, porque ele fazia o bem para as pessoas, diz o texto aqui, né? Ele ajudava os demais. Ele tinha um espírito de humildade, porque ele chegou para Jesus pedindo algo, né? Mas o mais interessante é o que diz aqui no versículo 7, olha o que diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ter ido contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. Então ele falou: Jesus, não precisa ir lá curar o meu servo, só fala e ele vai ser curado. E aí olha a palavra, olha o elogio de Jesus aqui, ó. Ouvido essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que interessante, hein? Olha que baita elogio de Jesus, né? Então o primeiro elogio de Jesus aqui que a gente menciona é a fé de um ser humano, a fé de um homem. E a fé dele foi comparada a uma fé maior do que de todos do reino de Israel, né? Vamos para um segundo elogio, também em Lucas capítulo 21, 1 a 4. Esse texto aqui, ele se refere agora a um momento que Jesus estava ali no templo, e ele então observa as pessoas chegando e trazendo suas ofertas. E ele contempla uma viúva pobre, diz o texto. E aí ele diz que os ricos chegavam e colocavam as grandes ofertas ali, mas aquela viúva chegou e colocou 2 moedinhas. E Jesus disse assim: esta sim é que foi justificada. Por quê? Porque os outros davam daquilo que sobrava, mas ela deu tudo o que possuía, aquelas únicas 2 moedas. Nós entendemos então algumas lições desse texto. Primeiro, Jesus observa as pessoas, e Jesus observa também os que são pobres, aqueles que têm necessidades. Jesus também, ele enaltece aqui o texto bíblico, né, que a Bíblia dizia que a gente não pode vir adorar a Deus de mãos vazias, né? Então Jesus enaltece o momento de culto, também tem um momento de adoração, de ofertas e dízimos, como o irmão mencionou há pouco, né? E hoje a gente pode fazer aí pelo aplicativo, né, o 7ME, 7ME, né? 7ME. Baixa aí na iOS ou na Play Store, né, ou na Apple Store, e você pode fazer a tua adoração. Mas o interessante aqui é que Jesus elogiou aquela mulher porque ela não deu uma oferta proporcional. Ela deu tudo o que ela tinha. Ou seja, Deus
agradece, elogia e abençoa você que é fiel. Então, a fidelidade é uma das coisas que Jesus também elogia. Mesmo que aquela mulher não tivesse dado as 2 moedas, ela tivesse dado uma só, ela já estaria dando muito além do que qualquer outra pessoa, né? Porque ela estava dando tudo. Agora Deus nos convida para nós deixarmos de lado, né, a avareza. Alguns ricos vinham e colocavam grandes quantias, mas não era proporcional ao que ele tinha ou aquilo que ele recebia. Então, Deus elogiou também a fidelidade. Agora tem um elogio aqui na Bíblia, esse está no Velho Testamento, que é um elogio assim fantástico. E esse elogio é algo assim que seria o sonho de consumo aí, pelo menos para mim, né? E eu gostaria que fosse o teu também, né? Ele está no livro de Jó, lá no Velho Testamento, Jó capítulo 1. Olha que interessante. Aqui o próprio Deus falando diante de todo o universo, elogiando um homem chamado Jó, né? Naquele encontro ali onde Satanás chegou com todos os seres ali, Deus falou com Satanás e disse assim: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então nós vemos aqui uma série de elogios, né? Você já imaginou o universo todo estar ouvindo o próprio Deus elogiar você? Então ele fala que ninguém é semelhante a ele, que ele é um homem sincero e reto, que ele teme a Deus e que se desvia do mal. Eu gosto de parafrasear aqui, e em vez de colocar Jó, eu sonho de ter o meu nome ali. E eu queria que você colocasse o seu nome agora. O nome ali, em vez de Jó, põe o teu nome. E vê se você também é digno de receber esses elogios. Se não for, coloca como sonho de consumo. E ora a Deus para que isso em breve possa acontecer na tua vida, né? Um outro elogio, vamos fazer uma menção apenas, né? Mateus 26, de 10 a 13, foi aquela mulher que ungiu Jesus. Então ela pegou tudo que ela tinha, ela colocou uma soma grande ali de dinheiro, né? E por isso que os discípulos, eles ficaram assim até enciumados, né? Por que não deu dinheiro para os pobres, né? E Jesus falou: não, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Mas aquela mulher, ela pegou, quem sabe, anos de trabalho para comprar um perfume. O perfume era caríssimo. E ela deu tudo para Jesus, colocou sobre Jesus, porque Jesus era a prioridade da vida dela. Mas por que Jesus era a prioridade? Porque Jesus a ajudou, a resgatou, a tirou do chão, fez dela uma nova criatura, uma nova vida, deu a ela esperança, através do perdão e através das promessas futuras. Se você também foi resgatado por Jesus, está aí a chance de você demonstrar gratidão para Ele, né? E colocar Jesus como sendo a prioridade da sua vida. Eu acho muito interessante, né? Porque Jesus falou: olha, a história dessa mulher precisa ser contada em todos os lugares onde o Evangelho for pregado. E hoje nós estamos cumprindo essa profecia, né? E falando mais uma vez dessa mulher. Então Jesus também fez um baita de um elogio para ela. E eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, e nós vamos agora novamente para Mateus, e agora eu acho que é o elogio dos elogios, né? Esse eu coloco como o maior de todos. Mateus capítulo 11, no versículo 11 também. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Jesus então, falando com algumas pessoas, com multidões ali, né? E ele então fala o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Dá para ter uma noção do tamanho deste elogio? Ninguém dos nascidos de mulher é maior do que João Batista, né? Então, João Batista, ele foi o maior de todos. Ele foi uma pessoa assim elogiada pelo próprio Cristo. E agora eu queria considerar com vocês um pouquinho por que João Batista ele foi elogiado. Em primeiro lugar, a gente entende que
o nascimento de João Batista, ele aconteceu de uma forma milagrosa também, e anunciada e programada pelo próprio Deus. Então, a primeira pergunta é: será que Jesus elogiou João Batista porque era um parente seu? Não, não era esse o motivo principal, né? Então nós vemos aí a história, né? Quando Maria e Isabel se encontraram, né? Então teve as primas ali, né? As parentes se encontraram, e então ali o próprio João Batista ali, né? Os dois na barriga ali ainda estavam começando ali o seu encontro, né? Podemos dizer assim. Mas isso não era o interessante. O interessante foi que antes de ambos serem concebidos, ambos foram anunciados pelo próprio Deus. E nós temos agora então o sacerdote Zacarias, né? Ele foi sorteado, ele entrou no templo, o anjo apareceu para ele e falou assim: olha, você vai ser pai de uma criança, e este menino, ele será nazireu. O que era o nazireu? Não era simplesmente, não tem nada a ver, né, com um nazareno, né? A gente tem que separar essas coisas. O nazireu era um voto que era feito pela própria pessoa ou por seus pais. E o nazireu, ele era então o quê? Algo que era separado, consagrado. Então, João Batista, antes mesmo de nascer, ele seria separado e consagrado a Deus. A vida dele, então, seria de uma forma diferenciada. E uma das coisas que o nazireu fazia era o quê? Ele não tomava bebida alcoólica, e ele demonstrava o seu voto também sem cortar o cabelo, né? Então, tem pessoas que faziam o voto por um determinado tempo, e outros seriam votos pela vida toda. Por exemplo, Sansão, Samuel e João Batista eram voto do nazireu pela vida toda. Então aqui nós vemos uma frase muito interessante, que não simplesmente o exterior da pessoa, né, mas principalmente o interior, porque a principal função do nazireu, sabe qual era? Olha só, o voto do nazireu era feito com o fim de cultivar a soberania da vontade, vencer as baixas inclinações da natureza humana, e tendo isso então a verdadeira significação. Então, o voto do nazireu era o quê? Para a pessoa ser consagrada, separada, vencer as tentações, vencer as inclinações da carne e ser uma pessoa diferenciada. Será que foi por isso que Jesus elogiou João Batista? Pode ser, mas eu acho que ainda tem algo a mais, que foi a razão que João Batista foi elogiado. Vamos ver um pouquinho da história de João Batista. Então ele nasceu, foi concebido, ele era um nazireu. Todos os filhos do sacerdote, naquela época, eles eram ensinados em Jerusalém. Mas João Batista, ele não foi ensinado em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Por que não? A gente vai à história e consegue decifrar um pouquinho disso. A Bíblia diz que ele cresceu, né, e ele pregou nos desertos. Se nós formos ver o deserto que João Batista pregava, ele fica ali na região próxima do Mar Morto. E ele fica uma região muito árida mesmo, com pouca água, com muita pedra, com muita montanha, né? E aquela região também é a mesma região onde Jesus, antes de ir para o seu ministério, de começar o seu ministério, passou os 40 dias ali no mesmo deserto, no deserto da Judéia, para ser tentado, né? Onde ele foi tentado, né? Onde ele teve a comunhão com Deus, e ele foi tentado ali pelo próprio Satanás. Mas como que João Batista foi parar lá? Se ele era filho de sacerdote, ele tinha que estudar em Jerusalém. Mas ele foi para o deserto, e aí nós vemos Flávio Joséfos e outros historiadores falando um pouquinho de um grupo de pessoas chamado os essênios. Os essênios, eles eram da linhagem sacerdotal, porém eles se separaram dos sacerdotes por não concordar com muitas coisas erradas que os sacerdotes faziam. E eles foram morar no deserto. E ali no deserto, então, eles fundaram a sua comunidade e eles moraram ali. Uma das coisas interessantes sobre os essênios foi agora em 1948, né, quando na região de Qumran, numa das cavernas, foram descobridos os rolos do Mar Morto, né? Então são conhecidos como os manuscritos de Qumran. Esses manuscritos
têm em vasos, né, eles têm ali textos originais da Bíblia que hoje são, que até hoje, né, eles se conservaram ali, isso desde mais ou menos 100, 200 anos antes de Cristo, até os dias de hoje. Então você pode ver em alguns museus partes desses escritos, né? A gente vê aí, e o interessante é que o texto que está lá escrito é exatamente o mesmo texto que nós temos na Bíblia hoje. Então veja como foi importante os essênios, né? Mas eles, além de viver no deserto, além de serem estudiosos da Bíblia, de tentarem fazer a vontade de Deus da forma correta, eles também faziam algo interessante. Eles pegavam algumas crianças que os pais queriam que fossem diferenciados, e eles educavam, eles ensinavam essas crianças, e às vezes eles criavam aquelas crianças. Então nós não sabemos se João Batista foi criado pelos essênios, ou se apenas ele morou com os essênios e com seus pais, mas o que nós temos certeza é, ele teve uma educação diferenciada. Será que foi por isso que Jesus elogiou João Batista? Por ter uma educação diferenciada? Licença um pouquinho. Também pode ser, mas o que isso revela para nós hoje? Que eu, você, precisamos ter uma educação muito bem elaborada, né? Mas principalmente a responsabilidade nossa de educarmos os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é avô, que contribui na educação de alguém, você precisa fazer isso. E Lucas descreve que João Batista crescia em sabedoria. Ou seja, nunca é tarde para nós estudarmos, para nós aprendermos. Como a Bíblia foi mencionada na lição da Escola Sabatina, ali na recapitulação hoje, a gente tem que estar constantemente pegando os seus ensinos e aprendendo diariamente. E João Batista, ele crescia em sabedoria e em graça, assim como é descrito a respeito de Jesus. Está lá em Lucas 1,80, né? E uma coisa interessante também, juntando tudo isso da vida de João Batista, a gente vê muitos motivos para ele ser elogiado. Mas eu fico aqui comigo que a principal razão de João Batista ser elogiado, sabe qual foi? É que ele tinha uma função na vida dele. E durante a sua vida, durante o seu ministério, que talvez tenha durado ali 2 anos, quem sabe, não temos exatamente isso, né? Pode ser mais ou menos, né? Não importa. O que importa é que ele pregava o Messias. Essa era a função de João Batista. Então, dentre todas as suas virtudes, todas as qualidades, o que ele fazia era, pregava a vinda do Messias. Eu volto à pergunta inicial que eu fiz aqui agora. Se Jesus se encontrasse com você hoje, ele teria uma lista de elogios ou teria uma lista de cobranças? Eu imagino que sejam os elogios, né? E eu quero elogiar nessa manhã você que é um cristão verdadeiro. Você que está buscando a Deus constantemente. E você que está crescendo, está se desenvolvendo em graça. Você que é um bom homem, uma boa mulher, um bom menino, uma boa menina. Você que tem feito a vontade de Deus em sua vida. E isso é fundamental para nós. Mas o mais interessante de tudo, e você será digno de receber um grande elogio, se você cumprir a ordem de Jesus. A ordem de Jesus qual foi? Portanto, ide e façam discípulos. Ou seja, Jesus nos chama para nós pastorearmos. Pastorearmos? Ué, mas você é pastor. Edilson Cardoso é um pastor. Não, todos nós devemos ser pastor. Nós devemos ser pastores que pastoreiam 1, 2, 3, 5, 10, quem sabe 15 ou 20 ovelhas. Pastor tem que cuidar de várias igrejas, de um distrito todo. Eu, como administrador, cuido de vários distritos, né, na associação. Então, nós temos que ser pastores. Mas você que não é formado em teologia, como que você pode pastorear? Em primeiro lugar, você pode pastorear a sua família. E este é o principal. Mais um pouquinho de água, senão não termino o sermão hoje.
Opa, caiu o microfone aqui. Lembre-se que o pastoreio da sua família é a coisa mais importante que existe. Se uma família está bem, uma comunidade fica bem. Se uma comunidade está bem, um bairro fica bem, uma cidade, um estado, um país, o planeta fica bem. A família é o centro da sociedade. E nós temos que começar a ter uma boa família para que isso seja bom para todo o mundo. E como que isso acontece? Com o pastoreio da família. Ótimo. Então eu já faço isso com a minha família? Parabéns, Deus seja louvado. E você, homem, lembre que você é o sacerdote do lar. Você é o representante de Deus para a sua família. E se você cuida bem da sua família, mais do que nunca você precisa falar e anunciar e pregar para a sua família que Jesus vai voltar. Quem sabe essa tenha sido a razão de João Batista receber esse grande elogio. E Deus também quer te elogiar se você fizer isso. Mas eu vou um pouquinho além. É só a família que a gente tem que cuidar? Nós temos uma família ampliada. O que é a nossa família ampliada? A nossa família ampliada são as pessoas com as quais a gente convive. São as pessoas que nós temos a oportunidade de testemunhar, a oportunidade de pregar não a primeira vinda do Messias, como João Batista pregou, mas a segunda vinda. E através dos sinais que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo no mundo hoje, a gente vê que isso em breve vai acontecer. Então Deus está nos chamando para nós sermos os Joões Batistas, né, dessa época. E nós pregarmos a nossa família ampliada. O que é a família ampliada? Então, recapitulando, todas as pessoas com as quais a gente convive. Sejam elas no trabalho, na escola, a vizinhança, os amigos. Hoje não dá para a gente fazer isso, quem sabe, de forma pessoal, mas através do smartphone, através da internet, você consegue fazer isso. E Deus está colocando muitos meios de nós testemunharmos. E esse é o momento de nós fazermos isso. Mas eu vou um pouquinho além. Não apenas pastorear a família, não apenas a família ampliada, mas agora eu falo da igreja de Deus. A nossa igreja. E eu falo especialmente agora para os líderes da igreja. Você que foi chamado para ser um ancião, você que foi chamado para ser um professor de escola sabatina, você que foi chamado para ser um diácono, você que foi chamado para ser um pastor, enfim, não importa qual é a função que você exerce na igreja, Deus te chama para você pastorear a igreja dele. Assim como Deus, Ele quer que nós pastoreemos a nossa família ampliada. A nossa igreja precisa ser cuidada por Deus, por nós. Deus está no controle. E nessa época de pandemia, mais do que nunca, a gente tem que estar atento aos membros da nossa igreja. Você que é um professor de escola sabatina, você precisa ser elogiado por Jesus quando Ele chegar pessoalmente para você. E Ele vai dizer assim: obrigado, porque você não esqueceu dos alunos. Você todos os dias mandava uma mensagem para eles. Você uma vez por semana se reunia por Zoom, quem sabe, para estudar a lição da escola sabatina com eles. Você ligou para eles e perguntou se eles tinham alguma necessidade básica. Você verificou se os membros da tua classe estavam bem. Parabéns por isso. Você levou uma cesta básica para um deles que estava com dificuldade. Queridos, Deus está nos chamando para cuidarmos da igreja dele. Você que é líder do departamento, talvez você não consiga fazer programas na igreja, mas você consegue cuidar daqueles que fazem parte da tua equipe. E você, ancião, você que é diretor do grupo, você que é um diácono, mais do que nunca Deus quer contar com o seu auxílio. Além de nós pregarmos o Evangelho, nós também temos que cuidar dos membros da nossa igreja. Nós precisamos saber das suas necessidades espirituais, nós precisamos saber das suas necessidades físicas também. E quando você aceitou o chamado para ser um líder dessa igreja, Deus com certeza queria que você fosse além, que você cumprisse aí, não apenas
o padrãozinho, né? Não apenas as coisas simples, mas você andasse uma segunda milha, você ajudasse as pessoas, você cuidasse da sua igreja, né? Embora, como eu disse, a igreja hoje está separada, né? Entre aspas, né? Separada assim, socialmente falando, né? Mas a gente tem que estar mais do que é a ordem hoje de Deus, é nós tentarmos cuidar desse rebanho. Porque se a gente não está dentro de uma igreja, é muito fácil da gente acabar se perdendo. Então eu faço um apelo a você que é líder, você que é ancião, você que é professor, vamos pastorear os membros de nossa igreja, para que eles possam continuar crescendo espiritualmente. Será que esse vai ser o principal elogio que Deus vai fazer para você, quando Ele se encontrar contigo? Eu espero que Deus me elogie por isso, e eu espero que eu seja uma bênção para essas pessoas. Por que será que nós devemos ser uma bênção? Será que a gente tem que ter aquela síndrome de... ter a síndrome de Caim? Lembram o que Caim respondeu quando Deus perguntou para ele: cadê o seu irmão Abel? O que Caim respondeu? Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Será que nós somos cuidadores do nosso irmão? Será que nós somos chamados para sermos os pastores e pastorearmos a nossa igreja, a nossa família, a nossa comunidade? Ali na Bíblia a gente não vê a resposta imediata de Deus para Caim, mas a gente vê as consequências de Caim não ter sido o cuidador do seu irmão. Mas lá em Pedro, a gente vê um chamado de Deus para nós. Deus, através de Pedro, ele vem mencionar qual é a nossa função e vem responder essa pergunta que Caim fez lá no início da Bíblia. E ele vem falar agora aos líderes e aos membros da sua igreja. Abra sua Bíblia comigo lá em Pedro, então, na segunda epístola de Pedro. Olha que interessante esses versículos aqui que Pedro escreveu. Será que eu sou será que eu sou o cuidador de meu irmão? Pedro responde isso de várias formas. Em específico aqui em 1 Pedro capítulo 5, verso 1, ele diz assim: rogo, pois, aos líderes que há entre vós, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos de rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Eu queria justificar o porquê disso, e justificar por que eu estou fazendo esse apelo para nós pastorearmos, para nós cuidarmos. Ontem, quando eu orava de manhã já com a minha esposa, e ontem à noite, hoje de manhã também, a minha oração foi assim: que Deus possa usar você, Júlia, porque ela também foi pregar em uma outra igreja hoje, de forma virtual, né? E para você ser uma bênção, para você abençoar outras pessoas. Eu também orei assim, oro pela Casey, para que a Casey tenha a live hoje à tarde, né, para toda a União Sul-Brasileira, de como dar estudos bíblicos, né, para que você abençoe os teus adolescentes, que você vai estar fazendo a live, para que seja uma bênção para eles. E eu orei por mim também, que quando eu estivesse pregando hoje, que eu pudesse abençoar as pessoas que estariam me ouvindo. Por que tudo isso? Vocês lembram de Abraão? Quando Deus chegou para Abraão e disse assim para Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu estou mandando. Este sai e vai, ele é um estudo profundo que a gente pode gastar horas aí para a gente estudar. Mas em resumo, esse sai e vai, ele tem um aspecto muito importante na nossa vida. A ordem que Deus deu para Abraão é a ordem que Ele dá para nós hoje. Sai e vai. O que é o sai e vai? Sai da tua zona de conforto e vai abençoar alguém.
Sai do seu mundinho pequeno e vai ser uma bênção para outras pessoas. Nós vemos que até o dia de hoje o povo judeu vive sendo esparramado pelo mundo todo. E essa era uma das coisas que Deus esperava que o judeu fosse. Sai e vai. Sai e vai o quê? Abençoar. E o povo judeu é um povo muito abençoado. Por quê? Porque eles abençoam por onde eles passam. Eles são benéficos em todos os lugares. O seu conhecimento, a sua riqueza, os seus estudos, né, a parte científica, o entendimento, o conhecimento dos judeus é algo fantástico. E eles contribuem no mundo todo. E Deus espera isso de nós. Você líder, você membro dessa igreja, você sacerdote do lar. Deus está dizendo para você hoje: sai e vai. Sai da tua zona de conforto e vai tornar-se uma bênção para a tua família, para a tua família ampliada, para a tua igreja. Queridos, eu quero terminar aqui lendo para vocês. Eu achei interessante essa informação. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Puxa vida, travou meu celular agora. Peraí. Aqui. Agora sim. Eu encontrei esse texto falando sobre as lições do deserto. O convite de Deus para João Batista ir para o deserto, para Jesus ter ido para o deserto e para nós irmos para o deserto. Porque se nós queremos receber elogios fantásticos, como João Batista, como os demais que eu mencionei, quem sabe a gente tenha que passar pelo deserto. Olha as lições que eu achei do deserto. Primeira lição: o deserto foi o lugar que aconteceram os maiores milagres bíblicos no Antigo e no Novo Testamento. Segundo, o deserto é o lugar onde temos maior intimidade com Deus. Terceiro, conforme Oséias 2,16, o deserto é o lugar onde Deus fala ao coração. Quarto, conforme Lucas 4:1-2, o deserto é o lugar de fortalecimento para a missão. Antes de ir para a missão, Jesus foi para o deserto. Quinto, o deserto é o lugar onde destruímos toda acomodação. Fique parado, se você ficar parado no deserto, você morre. Sexto, o deserto é o lugar onde aprendemos a vencer as adversidades. E sétimo, o deserto é uma fábrica de líderes: Moisés, José, João Batista, Jesus. E essa frase diz assim, olha que interessante: a espiritualidade do líder cristão deve ser de um deserto: recolhimento interior, escuta, mortificação, vigílias, luta para exercer as virtudes, viver a castidade. Por isso, João escolheu o deserto, e ele espera que você também escolha. Queridos, eu termino pedindo que você medite nessa música que você vai ouvir agora, né? Porque tudo isso, ele é possível na nossa vida, se nós permitirmos que o único que foi digno de ser elogiado, te elogie. Jesus veio a este mundo e ele viveu aquilo que nós tínhamos que sofrer, aquilo que nós tínhamos que receber. Todas as coisas ruins caíram sobre ele, para que pelo seu sangue nós fôssemos abençoados e transformados. Como gratidão pelo que Jesus fez, ele que era digno de receber a vida eterna, nós vamos receber a vida eterna. Então o meu apelo a você é: cuide bem da sua família, pastoreie sua família ampliada e a igreja de Deus. Por quê? Porque como Pedro disse, logo o supremo pastor vai se manifestar e você vai receber a imarcessível coroa de glória. Continue fazendo a sua parte, e os elogios que Jesus fez neste mundo, em breve serão os elogios que ele vai fazer para você. Que Deus te abençoe e que você seja o mais elogiado de Deus desse mundo.
instante está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu pra batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Aqueles anjos revelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Seu louvor, o reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Jesus para sempre reinar.
Deixa eu orar contigo. Deixa eu orar contigo para que você continue recebendo muitos elogios de Deus, para você ser abençoado por Ele e a sua vida ser uma vida de bênção para outras pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pelas lições maravilhosas que o Senhor tem deixado na Tua Palavra. Invocamos, ó Deus, o Teu Espírito Santo para nos motivar diariamente a lermos, compreendermos e colocarmos em prática os Teus ensinos. Abençoe, ó Deus, a cada líder da Tua igreja, cada homem, cada mulher que tem feito o seu trabalho para que essa igreja continue se desenvolvendo, essa igreja continuar sendo ativa e uma bênção na vida de muitas pessoas. Querido Deus, eu também oro por cada indivíduo que mesmo não sendo líder de uma igreja, é líder de uma família, ou tem a liderança para ser do Evangelho aos seus amigos, aos seus conhecidos, para que todos, ó Deus, sejam uma bênção, como é o povo de Israel, para que todos, ó Deus, possam abençoar muitas pessoas. E nós sabemos que quando nós abençoamos os outros, nós nos tornamos os mais abençoados também. Que os elogios, ó Deus, que estudamos nesta manhã, em breve sejam os elogios que todos os teus filhinhos que estão me ouvindo nesta manhã possam receber de Ti quando o Senhor voltar para nos buscar. Permaneça conosco e enquanto o Senhor não volta, que o Senhor, dia após dia, nos acompanhe, nos ajude e nos abençoe.